Já conversamos sobre o fato de que o objetivo básico de uma estrutura é resistir aos esforços. E os esforços são como as estruturas interagem com o meio ambiente e com as outras estruturas também. Por exemplo, nesta cabana, há forças associadas ao vento, ao peso dos ocupantes e dos seus objetos, bem como às marés, que devem ser consideradas no projeto da mesma. Um dos tipos de esforço mais comum é a força, e para compreendermos uma força, devemos antes estudar alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de direção. Uma direção é uma linha imaginária infinita que passa por dois pontos no espaço. Por exemplo, a linha tracejada desta figura define a direção que passa pelos pontos A e B. O segundo conceito importante é o sentido. Considerando os dois pontos A e B, há duas orientações possíveis, uma de A para B e outra de B para A. São os dois sentidos possíveis que podem existir em qualquer direção. Normalmente representamos os sentidos através de setas. Assim sendo, chamamos de vetor a uma entidade matemática que tem uma direção, um sentido e um módulo ou magnitude, que representa o seu tamanho em uma determinada escala. A discussão nesta aula abordará vetores em duas dimensões, ou 2D, mas os mesmos conceitos podem ser estendidos para o caso de 3 dimensões, ou 3D. Isto será feito nos exercícios. Podemos representar os vetores de várias maneiras diferentes. Uma delas é o sistema cartesiano, onde, em 2D, duas direções básicas são definidas, identificadas pelos eixos x e y, que crescem, respectivamente, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Cada vetor pode ser representado, então, por suas componentes nas direções x e y, neste caso, fx e fy. Elas normalmente são colocadas entre parênteses e separadas por vírgula. As componentes são as projeções do vetor nas direções x e y, através de linhas paralelas ao eixo y e x, a partir da ponta do vetor até tocar os eixos x e y. Ao somar as componentes do vetor, tem-se o vetor original. Em outras palavras, pode-se representar o vetor pelas suas componentes. As direções x e y também podem ser representadas pelos vetores unitários i e j. Também é possível representar um vetor usando coordenadas polares. Neste caso, indica-se o seu módulo e a sua inclinação em relação à direção horizontal. Para calcular as componentes de um vetor em coordenadas cartesianas, destaca-se o triângulo retângulo formado pela sua decomposição. Este triângulo tem como hipotenusa o vetor f, que é a força, e como os catetos, as componentes fx e fy. Usa-se então a definição das funções seno e cosseno. O cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, enquanto que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Isolando os valores de fx e fy nestas equações, chega-se às equações que permitem o cálculo das componentes e que serão usadas nos exercícios. Agora que já conhecemos os vetores, vamos discutir a natureza das grandezas escalares e das grandezas vetoriais. Há algumas grandezas que precisam de apenas um número para serem completamente definidas. Por exemplo, a temperatura ou o volume de um corpo. Esses são exemplos de grandezas escalares. Já outras grandezas precisam, além de um valor numérico associado com a sua intensidade, também de uma direção e de um sentido para serem completamente definidas. Por exemplo, este é o caso da velocidade e da força. Estas grandezas são então chamadas de grandezas vetoriais. Assim, ao tratar das forças, devemos representá-las sempre como vetores. Vamos agora analisar o conceito de força resultante. A força resultante em um ponto
ou em um corpo, nada mais é do que a soma de todas as forças que atuam no mesmo. Por exemplo, se temos as forças de 2 newtons e de 1 newton agindo na mesma direção, podemos associá-las com 2 valores do mesmo sinal. Neste caso, positivo, pois se está no sentido positivo de crescimento na direção do eixo. Então, ao somar as forças, tem-se a força de 3 newtons na mesma direção horizontal. Podemos usar a representação de componentes para fazer este cálculo. Se o vetor de 2 newtons estiver no sentido negativo, então a soma será diferente, devido ao fato do valor negativo associado com o primeiro vetor influenciar diretamente no resultado. O mesmo raciocínio empregado para a direção horizontal pode ser usado também na direção vertical. Se as forças estiverem orientadas em diferentes direções no espaço, podemos somá-las através do posicionamento sequencial dos vetores. Desenha-se o primeiro vetor e onde ele termina deve ser colocada a origem do segundo vetor. A força resultante é então o vetor que vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. Para calcular a intensidade deste vetor, força resultante, pode-se proceder de diferentes formas. A primeira delas é fazer estes desenhos em escala e medir o comprimento do vetor da força resultante. O segundo método é, com os dados de módulo, direção e sentido dos vetores originais, aplicar a lei dos cossenos no triângulo resultante do processo da soma vetorial. O terceiro método é fazer primeiramente a decomposição dos vetores em suas componentes x e y, e em seguida somar as componentes nas direções x e y para calcular as componentes da força resultante. Por exemplo, neste desenho tem-se a decomposição dos vetores F1 e F2. Nesta figura, as componentes de cada um dos 2 vetores foram desenhadas em conjunto. Agora, tem-se o resultado da soma de cada uma das componentes nos eixos x e y. Finalmente, obtém-se a força resultante somando as componentes. O módulo da força resultante pode ser calculado usando o teorema de Pitágoras e a sua orientação em relação ao eixo x, aplicando o inverso da função tangente. Agora que você conhece alguns aspectos de vetores e de força resultante, você pode então sedimentar estes conhecimentos através das videoaulas de exercícios que preparamos. Até lá!